Aqui vão chegando algumas perguntas que passo aos senhores. Essas duas para os... A primeira delas, acerca do financiamento da infraestrutura, o BNDES tem exercido um papel relevante, ainda que contestado devido aos subsídios anuais de cerca de 12 bilhões de reais. O que acerca do papel que deveriam exercer o mercado de capitais e o de crédito privado no financiamento à infraestrutura. Passo a palavra ao ministro Eduardo Teixeira para fazer a primeira resposta, em seguida ao doutor Vinícius e depois ao doutor Márcio. Ministro Eduardo Teixeira. Eu tenho dificuldade a ver esse tamanho do subsídio que está na pergunta, 12 bilhões, eu não conheço esse cálculo. Mas o papel do BNDES é decisivo, né? Ele acelerou os desembolsos dele ao longo dos últimos anos. Ele chegou em 2008, por exemplo, na série da crise, né? No auge da crise estava com 90 bilhões, esse ano ano passado foi para 190 bilhões. Sem ele, certamente, a superação da crise, que o Brasil foi tão exitoso, teria sido, no meu ponto de vista, impossível. O que muito se discute é a forma que o BNDES está recebendo recursos por parte do Tesouro Nacional, são empréstimos, operações, para que possa cumprir essa obrigação estratégica que ele tem hoje. Talvez o que pudéssemos discutir que esses empréstimos fossem convolados em aumento de capital. Isso ficaria mais claro na contabilidade pública, mesmo porque teria que passar pelo orçamento da União se isso acontecesse. Agora, o BNDES é crucial. Ele, inclusive, essa expansão dessas operações dele tem uma dinamização com a própria parceria com o setor privado, bancário privado, financeiro privado, seja com os bancos operando como agentes indiretos de algumas dessas operações estruturadas, as maiores, aeroportos, inclusive, mas também porque ele é um grande sustentáculo da emissão das chamadas debêntures de infraestrutura, bem mencionado pelo secretário Holland, e tem uma interação aí do público e privado também no sistema financeiro, isso é importante. E é muito relevante o papel do banco. Eu sou absolutamente defensor do papel do BNDES, inclusive na quadra atual. Muito obrigado. Doutor Vinícius Leôncio. É inquestionável o papel do BNDES na economia, principalmente nesses períodos de crise de 2008 para cá. Agora, uma questão precisa ser bastante refletida, porque, como alertou o ministro, a origem dos repasses do BNDES é através de captação de recursos no Tesouro Nacional. E essa origem ela só virá através de aumento de carga tributária, porque é o único caminho que tem, né? E essa carga tributária ela está chegando vagarosamente, né? Essa majoração de carga tributária, né? Nós sabemos que temos aí pela frente a tributação da distribuição de lucros das empresas, né? Que possivelmente a partir de 2015 já deve ser tributado. Então, eu acho que a questão para refletir é de onde estão vindo os recursos do BNDES para os subsídios, né? Ele vem de empréstimo do Tesouro, que, por consequência, virá de aumento de carga tributária. Doutor Márcio Holanda de Brito, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Bem, se eu entendi a pergunta, eu penso o seguinte, que tanto o BNDES quanto o mercado privado de crédito e o mercado de capitais, eles são complementares na estrutura de financiamento da economia brasileira. Então, há uma complementaridade muito importante. Tanto pelo fato de que o mercado privado e de crédito ele se desenvolve em grande parte até com recursos do próprio BNDES, que são repassados via a rede sistema privado, quanto pela sua interação em várias estruturações financeiras, como aqui já colocado.
E um não exclui o outro. O desenvolvimento de um e o exercício do financiamento por parte de um não exclui o por parte do outro, até porque eles atuam aí em complementariedade. Destacado aqui a participação maior do BNDES no período da crise. Quando você observa o crédito direcionado, ele cresce no período da crise, em relação ao crédito privado, que recolhe no período da crise. Todos nós sabemos que crédito privado é muito sensível a situações de crises internacionais, de confianças internacionais dos agentes, e o BNDES cumpriu um papel extraordinário nesse período, mantendo as taxas de investimento, mantendo o emprego, mantendo a produção, mantendo a média de crescimento da economia brasileira nesse período. Quando se fala em subsídio, eu sei bem dessa questão, porque a minha secretaria é quem calcula todos os subsídios creditícios e financeiros, implícitos e explícitos, e encaminha para a sociedade, publica e torna público. Isso na minha página da minha secretaria tem essa divulgação. A gente se refere a custos, nós não falamos de benefícios. Então, 12 bilhões que seja de custos de subsídio BNDES para um volume de investimento desse, que movimenta a produção de máquinas e equipamentos no Brasil. Eu me refiro a máquinas agrícolas, rodoviárias, ferroviárias, linha amarela, retroescavadeira, motoniveladora, colheitadeira. Eu me refiro a máquinas da indústria seriada, da indústria não seriada, ou seja, eu estou me referindo a um crescimento de 10% no ano passado na indústria de máquinas no Brasil, de crescimento no IBGE, de acordo com as contas nacionais do IBGE. Portanto, acho que e a taxa de desemprego no Brasil, que saiu aí de valores percentuais bem elevados para a ordem em torno de 5%, sustentada inclusive por conta desses investimentos realizados através de financiamento do BNDES. Então, se eu fosse calcular o benefício desse custo, provavelmente o benefício seria imensamente maior do que esse custo. Então, nós temos, inclusive, o desafio de trabalhar nesse sentido, de ter metodologia para mensurar benefícios dos recursos ou dos empréstimos BNDES para a sociedade. Mas, de qualquer forma, o que nós temos é que o BNDES e o mercado privado têm se desenvolvido em conjunto no Brasil. Ministro Eduardo Teixeira, algum complemento às só 3 pontos. Respostas? Quer dizer, essa questão do subsídio é sempre associado a despesas do Tesouro e, portanto, uma ameaça à sanidade fiscal. O que é importante ressaltar é o seguinte, que esse fluxo de financiamentos, ao sustentar a recuperação da economia brasileira e impedir, vamos falar francamente, que no Brasil se fosse reproduzido, como em outros países, uma crise de proporções grandes, ele engendra, ao sustentar esse processo, um fluxo de recebimentos por parte do próprio poder público, seja ICMS, seja ISS, seja imposto de renda, seja PIS, COFINS, que de outra maneira essas receitas não seriam oferidas pelos diversos entes públicos. Portanto, essa conta ela é uma conta muito complexa e eu fujo um pouco desse debate normalmente porque considero um pouco simplificador. E em economia a gente aprende ainda no primeiro semestre de faculdade que quando o cara simplifica, ele está escondendo. Ele está escondendo alguma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário, as estatísticas estão aí, senhores. Os bancos públicos federais sustentaram o crédito no momento da crise. A participação dos bancos públicos aumentou aceleradamente, compensando a natural retraimento do sistema bancário privado. Não seria possível ser diferente. O que houve é uma capacidade de resposta adequada. Volto a dizer, a maior prova disso é que nós saímos relativamente bem da crise. Podemos discutir se o ciclo de consumo que sustentou essa saída ele é reproduzível ou não, mas isso é uma dimensão diversa desse debate. Mas é importante que os dados estão mostrando isso. E, por último, eu não quero me estender nos comentários, mas nós temos que admitir que o sistema privado bancário brasileiro ele tem ainda um longo caminho para ser autonomamente financiador de desenvolvimento econômico. Ele tem uma certa dificuldade de fazer coisas que o sistema bancário alemão fez ainda no século XIX, que, entre outras coisas, é de transformar prazos de uma maneira aprofundada, vou chamar assim. Muito obrigado ao ministro Eduardo Teixeira. A segunda pergunta também para os 3 convidados.
Parece-nos forçoso reconhecer o atraso em licenciamentos e concessões, bem como a inadequada remuneração de tarifas propostas nos últimos anos, como fatores agravantes do quadro precário da infraestrutura brasileira. A despeito de diversos incentivos tributários já concedidos, Vossas Senhorias vislumbram outros mecanismos para incentivar o investimento e, consequentemente, a oferta de infraestrutura adequada no Brasil? Dr. Márcio Holanda de Brito, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Bom, agradeço a pergunta do internauta. Senador, eu acho que eu fiz uma apresentação mostrando que os esforços têm sido imensos na direção de ampliar, ano após ano, os investimentos em infraestrutura no Brasil. Poderíamos ter começado antes, poderíamos, mas talvez estivéssemos ali, lembrando que no início dos anos 2000, o Brasil tinha uma relação dívida líquida PIB de 60%, estávamos com inflação muito alta, a taxa real de juros de curto prazo muito elevada, não estavam ali colocadas as condições mais adequadas para falarmos em investimento de 30 a 40 anos. Correto? Ao longo desse período, houve um processo de consolidação de fundamentos macroeconômicos que permitiu a melhoria desse ambiente para que os investimentos viessem. Tanto é que nós iniciamos já com o PAC em 2007. Assim que abriu-se a janela, vamos chamar assim, de condições e de requisitos macroeconômicos e diversos da economia, o governo prontamente anunciou e colocou de volta a agenda do crescimento econômico. Eu estava como professor na Fundação Getúlio Vargas nesse período e eu nunca esqueço, aliás, eu não esqueço de todos os debates de economista desde os anos 80, porque eu dou aula disso há um bom tempo, mas, de qualquer forma, esse era um debate que estava colocado em 2007. Se vocês recuperarem o noticiário, todos nós, economistas, falávamos, enfim, recuperamos a agenda do crescimento brasileiro. Precisávamos ter feito isso. Ficamos aí mais ou menos 20, 30 anos crescendo 2% ao ano, estávamos ali recuperando. A partir daí, caro internauta, a partir daí, o que nós temos é um aperfeiçoamento desse processo. É isso, senador. Aperfeiçoamento. Ano após ano a gente tem desafios novos e a gente vai incrementando. Se alguns acreditam que o processo de licenciamento é um pouco mais lento, a sociedade brasileira vai descobrindo, vai corrigindo, vai consertando esses processos. As concessões andaram muito aceleradamente no final do ano passado, houve um processo de aprendizado muito interessante e a tendência é essa, de continuar. Eu tenho usado uma frase muito simplória, né? Nós pegamos gosto pelo negócio. Isso é bom, né? E é isso que nós temos que fazer, ano após ano, aperfeiçoarmos, contando aqui sempre com esta casa, com o Legislativo, com o Senador, para melhorar legislações, marcos regulatórios de concessão, de licenciamento, né? E esse é um processo democrático do Brasil, né? Doutor Vinícius. Eu vou fugir um pouco da análise econômica e vou me prender à questão burocrática. Uma jazida mineral hoje no Brasil gasta-se 17 anos, hoje, 17 anos para iniciar a exploração dela. Do dia que é detectado o recurso minerário até o dia da outorga da licença de operação são necessários 17 anos. Uma patente hoje é concedida com uma média de 12 anos. Então, o que vai ser concedido do invento de uma patente, de uma marca hoje, quando o Instituto, quando o Estado outorga essa patente, nós já temos a superação tecnológica que não serve para mais nada. Hoje, né, essa questão burocrática, a meu ver, que causa um grande entrave nesse desenvolvimento de infraestrutura. Se nós não tentarmos eliminar esse entrave burocrático, não tem lógica gastar-se 17 anos, né, para explorar, né, uma jazida mineral no Brasil. Eu acho que nós temos que mirar muito bem nesse entrave burocrático brasileiro. Muito obrigado. Uma pergunta específica aqui para o Dr. Márcio Holanda de Brito, que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Ela é um pouco extensa.
e crítica. A credibilidade do Banco Central do Brasil nunca esteve tão abalada desde a implantação do regime de metas para a inflação. Desde setembro de 2011, há uma sensação generalizada, falsa ou verdadeira, de que a taxa de juros é calibrada para produzir resultados no crescimento do PIB, em vez de atingir a meta para a inflação, na esperança vã de que mais inflação contribua para a economia crescer mais no médio prazo. Todavia, como era de esperar, estamos em um claro processo estagflacionário, que, apesar de ainda não ter gerado desemprego, põe em dúvida o potencial de crescimento da economia brasileira. Dessa forma, pergunto: Vossa Senhoria concorda que a política monetária expansionista, que ultrapassa os limites da estabilidade, é contrária à previsibilidade dos negócios e ao desenvolvimento? Doutor Márcio. Agradeço a pergunta, senador. Normalmente eu não falo de política monetária, Banco Central, isso aí é uma matéria para o Banco Central, para o presidente e seus diretores. De qualquer forma, genericamente falando, me permita gentilmente discordar da avaliação. Independente disso, de ser secretário de Política Econômica, estar no Ministério da Fazenda ou não, como cidadão e como um professor de economia, observo o Banco Central como uma instituição extraordinária no Brasil, tem grandes fundamentos, tem credibilidade, tem capacidade de conduzir muito bem a política monetária, tem mostrado isso nesse período tão difícil, né, que é o período de crise internacional. Lembrando que os bancos centrais mundo afora fizeram a política monetária de quantitative easing, fizeram a política de taxa real de juros negativa, de juros zero, fizeram uma boa, digamos, variada no leque ou no menu de políticas monetárias, conforme previsto no livro-texto, até que os economistas passaram a chamar de uma política após crise ou durante a crise, e estão passando por um processo de normalização das suas políticas monetárias. O Banco Central já tinha iniciado esse processo antes aqui no Brasil, com uma visão extraordinária do que está acontecendo. Portanto, nós temos enfrentado uma situação de 2008 para cá que não é uma situação de normalidade internacional, não é uma situação de normalidade internacional. Os bancos centrais já compraram mais de 9 trilhões de dólares de títulos do mercado, no mundo de juro real negativo, e ainda assim essas economias não desenvolveram o suficiente, não apresentaram crescimento. A Europa, inclusive, viveu 2 anos de crescimento real negativo. Só esse ano parece indicar um crescimento positivo. Os Estados Unidos passando por um processo de recuperação, com taxa de desemprego ainda elevada, e não é o caso do Brasil. No Brasil se saiu muito bem a despeito de uma crise tão severa, profunda e tão prolongada. E o Banco Central, na minha avaliação, tem cumprido muito bem o seu papel nesse processo. Ministro Eduardo Teixeira, algum comentário a essa pergunta? Eu gostaria, porque essa é uma pergunta muito importante, o debate está aberto. Antes de mais nada, eu faço uma informação pública. Eu trabalhei 20 anos no Banco Central. Então, eu conheço um pouco a organização. Um ponto importante é que essa incapacidade, eu diria até, desses países centrais de sair da crise tem muito a ver com a incapacidade também de fazerem políticas fiscais expansionistas por diversas razões. A política monetária dos Estados Unidos, da União Europeia, ela ficou, no fundo, sobrecarregada. No Brasil, nós temos também, em alguma dimensão, esse problema, porque, infelizmente, o Ministério da Fazenda ele tem que lidar com as expectativas, com uma série de questões que se embaralham e geram uma situação concreta de necessidade de superávites fiscais que, no meu ponto de vista, até acima do que a teoria econômica sugere no momento que nós vivemos. Mas isso é um outro ponto. O Banco Central brasileiro tem feito um excelente trabalho nos últimos anos. Não tem nenhuma perda de credibilidade detectada do meu ponto de vista. Tanto assim é que a inflação, apesar de
impactos muito específicos que ocorreu nos últimos tempos, ela permanece dentro da meta. Ela pode ser menor, deve ser menor, é uma discussão em aberto. Mas eu não acredito que nenhum economista, em nenhum momento, hoje defenda a inflação para recuperar crescimento. Esse debate é um debate, mais uma vez, que uma vez na mesa, ele simplifica em vez de aprofundar as questões. Ninguém defende isso. Eu não conheço ninguém que defenda isso. O que se pode discutir é o mix de política fiscal e monetária dentro de um contexto maior. Então, eu não acredito. A única crítica que eu posso fazer à política monetária dos últimos 10 anos do Banco Central é que o Banco Central do Brasil foi um dos únicos 2 bancos centrais do mundo que aumentou a taxa de juros quando a crise eclodiu. O segundo foi o Banco Central Europeu do professor Trichet. Mas essa era outra administração, diga-se de passagem. A atual é absolutamente inocente. Uma outra pergunta... Essa também dirigida ao secretário de Política Econômica, Dr. Márcio Holanda de Brito. Vossa Senhoria considera que a política fiscal do governo federal e a chamada contabilidade criativa para atingir o superávit primário tem prejudicado os esforços do Banco Central do Brasil de atingir a meta para a inflação? Gostaria de ouvir Vossa Senhoria acerca da consistência da política econômica. Bom, obrigado mais uma vez por mais uma pergunta. Eu, em primeiro lugar, na verdade, o que é interessante da crise internacional tem sido os fóruns de debate internacionais com especialistas internacionais, mundo afora, sobre o que se pode chamar de medidas econômicas em períodos de dificuldades no mundo. E mundo afora... passou a se consagrar a ideia, e isso tem sido com validação e chancela de organismos internacionais, pesquisadores internacionais, Nobel de Economia. Mundo afora passou-se a ideia de que é importante políticas anticíclicas para lidar com as adversidades da crise internacional. No Brasil ainda persiste alguma dúvida, algum erro de interpretação, alguma dificuldade de compreensão sobre o que é política fiscal anticíclica e o que é uma crise financeira internacional da dimensão da que nós estamos vivendo. Então, nós temos 2 defeitos de origem na pergunta. O primeiro é a compreensão da chamada crise internacional. Eu adoraria, se quiser, eu fico aqui até amanhã discutindo isso, seria um prazer muito grande, mas a crise internacional que nós temos de 2008 era uma crise extremamente complexa. Ela se iniciou nos mercados financeiros, mercados de crédito, mercados de real estate americano, imobiliário, se prolongou pela crise de solvência e soberana de países europeus, voltou para os Estados Unidos como crise fiscal, se retroalimentou com crise de confiança mundial, gerou impactos de produto no mundo, gerou impactos de crescimento no mundo, de crescimento do comércio no mundo e de emprego no mundo. Tá? Esse é um desenho mais rápido e mais sintético que eu pude fazer da crise internacional. E nós estávamos lidando com isso e convivendo com isso. E o Brasil, quando a gente compara o Brasil com outras crises internacionais, eu poderia citar vários economistas que tentaram fazer isso, desde Paul Krugman, que é Nobel de Economia, e que uma das frases de um dos livros dele diz assim: quando se falava em crise, se pensava em latino-americano. Agora vamos falar de países envolvidos em crise. Os latino-americanos estão muito bem. Ou outros professores diversos de economia, com o qual eu tive contato nesses últimos 3, 4 anos, discutindo políticas fiscais em vários países do mundo. Inclusive, tem um livro que acabou de sair, que está na Amazon agora, com 2 Nobel de Economia, o professor Stiglitz, de Colômbia, o professor Arkeloff, de Berkeley, com Olivier Blanchard e Homer, e que tem um capítulo meu lá, inclusive, discutindo exatamente isso. A política econômica durante a crise e depois da crise. Tá? Esses economistas, ao qual estou me referindo, Nobel de Economia, economista-chefe de instituições internacionais, todos recomendaram o que nós fizemos durante a fase da crise. Então, não há uma discussão de política fiscal expansionista ou contracionista. Ela é anticíclica ou procíclica, esse é o debate. Né?
Após esse período que nós conseguimos mitigar os efeitos da crise, o governo iniciou um processo de consolidação fiscal a partir de meados de 2012 para cá, 2013, principalmente de meados de 2013, para cá, com retirada dos incentivos fiscais, tributários, das exonerações em geral, nesse processo de consolidação, tão logo identificado que a economia brasileira já estava no processo de retomada gradual e segura do crescimento e da confiança em geral. E recuperamos tão logo os resultados fiscais, inclusive o ano passado, tanto a dívida bruta quanto a dívida líquida caíram no Brasil. É bom que diga, tanto a dívida bruta quanto a líquida no ano passado caíram no Brasil, ambas caíram. Não há essa discussão de contabilidade criativa, também é um falso problema. Nós publicamos todos os atos, né, e as contas são aprovadas pelo Tribunal de Contas da União, pertencente a essa casa. Eu acho que tem uma discussão sobre o uso de receitas extraordinárias ou não uso, que uma outra hora podemos discutir aqui. Não é uma discussão resolvida no mundo, na literatura internacional, o qual conheço um pouco. Não é tão simples assim, tira ou põe, quanto é, quanto não é. Tá? Quando você faz, por exemplo, uma concessão de aeroporto e o Tesouro tem a receber por 30 anos seguidos, todos os anos, recursos, eu não sei se essa receita é extraordinária ou não. A literatura não sabe sobre isso, para discutir se a receita é extraordinária ou não é extraordinária. Então, não é tão trivial assim, não vamos reduzir os problemas. Eu gostaria de convidar os senhores a uma discussão mais profunda sobre o que tem no estado atual da arte e da literatura sobre esse assunto. Tenho me envolvido sobre isso, tenho discutido isso com vários professores de economia em universidades americanas e europeias em geral. Estou disposto a falar mais sobre isso. Mas, de qualquer forma, a política fiscal brasileira está migrando de um processo anticíclica ou contracíclica para um ambiente de neutralidade. Portanto, em 2011, é bom que se diga que fizemos um excelente resultado fiscal, né, que foi, inclusive, importantíssimo para o processo de flexibilização da política monetária. 2012 para 2013 o mundo piorou bastante, fizemos a política anticíclica e já retomamos o processo de consolidação. Portanto, não há ideologia, não há movimentos, há movimentos técnicos consubstanciados de decisão de política fiscal no Brasil em tempos de dificuldades. Ouvimos o Dr. Márcio Holland de Brito, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e alguns comentários do ministro Eduardo Teixeira sobre a pergunta formulada ao senhor secretário de Política Econômica. Antes de mais nada, eu queria ressaltar que os resultados fiscais do Brasil, ao contrário que alguns insistem, são muito bons. Não são bons desde hoje, são bons há muito tempo. Eu até me permito ir em outro sentido. Eu gostaria muito mais do que ficar discutindo o resultado fiscal estrito sensu, discutir composição de despesa. Eu defendo que é o momento do próprio tesouros, aumentarem o gasto direto em investimento produtivo, mas essa é uma outra discussão. Uma outra reflexão também é que os instrumentos de medição das finanças públicas, e aí eu tenho uma concordância absoluta com o secretário, eles se mostraram obsoletos. Eles, na verdade, vêm de uma crise totalmente diferente, de outra natureza, que foram montados no começo dos anos 80, basicamente para fazer uma disciplina fiscal para determinados países. Os países centrais nunca se incluíram nesse processo à época, e hoje se surpreendem pensando que também terão que ter alguma disciplina fiscal. Mas talvez uma reflexão maior, não apenas em relação aos fluxos futuros de recebíveis que a Infraero terá. A Infraero é uma empresa pública, não é uma empresa que tem ações em bolsa. Ela terá nos próximos 50 anos, 35 anos, dependendo, tem 20, tem 25, tem 35 anos, as concessões aeroportuárias, como tratar. Mas resta claro, no meu ponto de vista, senhores, que um dos desafios e esse é um desafio que a academia, os organismos internacionais, os governos estão enfrentando, é tentar melhorar a mensuração da situação fiscal. Todo mundo fala o seguinte, déficit público. Não, por favor, resultado fiscal, resultado das contas públicas, o nome que você quiser. E um gancho interessante é aproveitar e fazer isso, que tem um trabalho recente do FI que finalmente admitiu que é um investimento que cria poupança. Então, talvez fosse o momento de aprofundar essa discussão e outros parâmetros.
Muito obrigado ao ministro Eduardo Teixeira.